Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste trimestre estudando sobre Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 2, que traz como título Jesus, o Filho de Deus. Nosso textuário diz o seguinte: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 15. A nossa verdade prática diz o seguinte: a expressão Filho de Deus refere-se à relação particular do unigênito com o Pai e ao relacionamento espiritual de Deus com os seres humanos mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, na majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus. Então, essa leitura importante do capítulo número 1 do livro de Hebreus, que é um livro interessante que procura passar para principalmente os judeus a superioridade de Cristo. Cristo está acima dos anjos, está acima de Moisés, está acima da lei, acima do sacerdócio de Arão, acima de todas as coisas, de todos os outros seres, de todas as religiões, acima de tudo. Cristo é Deus. Aqui na nossa lição, o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, trouxe para nós um resumo dentro desse tema, e as partes são as seguintes. Primeira parte, Jesus, o Filho de Deus. Primeiro, Filho gerado por Deus. Segundo, Filho desde a eternidade. Terceiro, o Filho é Deus. Depois, nós temos aí a parte número 2, Jesus, o Filho unigênito de Deus. Primeiro, origem e significado do termo unigênito. Segundo, o Filho é superior aos anjos. E na parte número 3, Jesus, o primogênito de toda a criação. Primeiro, a expressa imagem de Deus. Segundo, o conceito bíblico de primogênito. E nós temos ainda a parte de número 4, os filhos de Deus. Primeiro, na época da lei. Segundo, na época da graça. Então, este é um resumo que nós vamos procurar passar por ele, fazendo algumas perguntas dentro desses temas sugeridos pelo nosso querido professor. E depois estaremos trazendo mais alguns detalhes, mais algum complemento para os irmãos. Nós vamos começar vendo aí um quadro, resumo dos nomes e ofícios de Cristo. Vamos começar então dando início aí, vendo um quadro falando sobre os nomes e títulos de Cristo. Vamos ver aí. Primeiro, divindade. Nós temos aí Filho de Deus, Mateus 8:29, Alfa e Ômega, Apocalipse 1:8, Verbo de Deus, João 1, capítulo 1, Senhor, João, capítulo 13, versículo 13, Eu sou, João, capítulo 8, versículo 58, Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Quanto à humanidade, nós vamos ver
Nazareno, Mateus 2:23, carpinteiro, Marcos 6:3, filho do homem, Mateus 6:23, filho de José, João 6:42, filho de Davi, Mateus 1:1, Jesus de Nazaré, João 1:45. Agora, quanto aos ofícios de Cristo, nós temos profeta, João 7:40, sacerdote, Hebreus 5:10, rei, Marcos 15:9, apóstolo, Hebreus 3:1. Então, esses nós vimos aí os nomes de Cristo, mostrando a sua divindade e mostrando os seus ofícios. Nós temos aí nessa lição número 2 importantes assuntos e nós vemos aí palavras que nós precisamos falar sobre elas mais detalhadamente. Nós temos aí a palavra filho unigênito, temos a palavra aí filho primogênito, nós temos também aí o termo filho gerado por Deus, que é o outro tema. Então é importante nós estudarmos sobre isso. Nós temos na palavra de Deus a citação do Salmo dizendo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, repetido no livro de Hebreus. Então nós podemos entender que naquele dia, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, que ele sobe ao céu, e ali também registra os salmos, registrando, dizendo que lá no céu perguntaram quem é o Rei da Glória. Estava dizendo, aí vem o Rei da Glória, e perguntavam quem é o Rei da Glória. E então sempre era respondido: ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Rei da Glória. E Jesus então entra na presença de Deus, e agora Deus Pai vira para o seu filho Jesus, agora num corpo humano glorificado, e ele então diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus agora é filho de Deus, agora não como Deus, mas num corpo humano glorificado. É o primeiro filho de Deus num corpo humano glorificado. Então aí ele é o primogênito dessa criação de Deus, criação espiritual, filhos criados a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Veja bem que a partir de aí então começam a nascer os outros filhos para Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador se torna também filho de Deus. O que é que mostra que alguém é filho de Deus? O Espírito Santo morando na pessoa. O primeiro é Jesus. Depois, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo e se tornam então filhos de Deus pelo novo nascimento, arrependendo-se dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Antes de Jesus ser o primogênito, ele era o unigênito. Veja bem, Jesus estava na terra, não tinha nenhum outro filho de Deus na terra. Quando Deus olhava de cima, só via um filho de Deus, Jesus. Não havia outro filho de Deus. Somente depois que Jesus morreu e ressuscitou, que ele apareceu aos seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. A partir daí eles se tornaram filhos de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, é preciso receber o Espírito Santo. Então, quando Jesus estava na terra, antes dele morrer e ressuscitar, só havia um filho de Deus na terra. Então ele era o filho unigênito de Deus na terra, o único filho. Isso olhando sempre pelo ângulo da humanidade de Cristo. Então nós falamos aí de Jesus na terra como filho de Deus no corpo humano. Falamos de Jesus chegando ao céu, ressuscitando dentre os mortos, como agora o primogênito, é o primeiro filho, porque seriam gerados vários filhos para Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição. Todo aquele que aceitasse se tornaria filho de Deus. Por isso a igreja é chamada chamada a igreja dos primogênitos, né? Porque todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam então filhos de Deus. Então nós vimos aí do lado da humanidade de Cristo. Agora é evidente que Jesus, ele é unigênito do Pai como Deus, porque ele é Deus mesmo. Não existe outro como Jesus e nunca vai existir.